Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 20 de setembro, são 10 horas da manhã e a gente está começando agora mais um Cresce Esclarece. Hoje o tema é um tema que faz parte do seu dia a dia, crédito imobiliário. A gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar também sobre o programa Minha Casa Minha Vida, tirar suas dúvidas sobre isso. Então você já pode ir preparando aí as perguntas que você vai fazer para o nosso convidado de hoje. Ele é gestor e consultor imobiliário, ele é diretor do Deconsic e foi superintendente por muitos anos de habitação da Caixa, com ênfase, com grande atuação no programa Minha Casa Minha Vida. Então ele vai esclarecer tudo para você. É o nosso diretor Sérgio Cansado. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia, Sônia. Obrigado por poder fazer parte aqui junto com toda essa cadeia, que movimenta o mercado imobiliário país afora. É uma honra aqui trazer você para falar sobre isso, porque o currículo já diz tudo, Tantos anos de experiência na Caixa e agora como gestor, então você vai poder trazer bastante informação para o nosso inscrito aqui no Cresce, Espero que sim. Então tá bom. Então vamos começar falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que o corretor que trabalha nessa área, principalmente nas faixas menos rentáveis da população, vamos dizer assim, ele tem dúvidas, E ele quer saber o seguinte: quais são as faixas de renda que o programa está abrangendo hoje, está atendendo hoje? Na verdade, o programa Minha Casa Minha Vida, ele desde 2009, que foi a primeira edição do programa, o primeiro ano do programa, ele trouxe inicialmente 3 faixas. A faixa 1, que atende a camada da população, as pessoas, as famílias que têm renda de até R$ 1.800, e mais recentemente, há 3 anos aproximadamente, foi agregada a faixa 1,5, que atende famílias entre até R$ 2.600, E tem a faixa 2, com famílias que têm renda de até R$ 4.000, e tem a faixa 3 do programa, que essa não tem o subsídio, tá certo? Essa é só o financiamento, recurso oneroso do fundo de garantia, vai até R$ 7.000. Então, quer dizer, a gente atende uma faixa bem ampla da população, em termos salariais, E como é que está funcionando? Quem é que mais está se beneficiando ainda desse programa? Porque o programa nasceu para atender bastante gente, Sim. Mas atualmente... Olha só, Sônia, quando a gente olha a síntese, o resumo de tudo aquilo que foi feito no programa até hoje, nessas 4 faixas, a gente vê uma concentração muito grande com famílias que dependem do subsídio, Um dos objetivos do programa, logicamente, que foi a redução do déficit habitacional no país, que é muito grande. Com todo o esforço que foi feito, nós ainda temos um déficit hoje de 7.700.000 moradias. E esse déficit ele é concentrado, 90% dele, para famílias que têm até 5 salários mínimos. Então, as faixas de renda, as famílias que mais se beneficiaram do programa, são aquelas com renda de até R$ 4.000. A faixa 2, que para famílias que têm renda entre R$ 2.600 e R$ 4.000, ela aplicou praticamente 50% dos recursos do programa, enquanto que a faixa 1, ela aplicou 35%, tudo aquilo que foi aplicado no programa até a presente data. E com a tua experiência, Sérgio, porque a gente sabe que o programa nasceu com o intuito também de dar uma aquecida na economia, De fazer a indústria da construção trabalhar novamente, Esse foi o principal objetivo do nascimento do programa. Você acha que nesse tempo todo ele atingiu esse objetivo? Sônia, o programa é um dos maiores cases de sucesso, se não o maior case de sucesso do mundo. Países, várias diligências de outros países, autoridades de outros países, vêm ao Brasil conhecer o êxito que foi o programa Minha Casa Minha Vida. Importante citar que a construção civil responde por 8% dos empregos diretos no país, e quando a gente pega a cadeia, o impacto na geração de emprego também com empregos indiretos na cadeia, na economia, isso chega até 16%. Então, o programa ele teve 2 grandes objetivos, que foi a redução do déficit habitacional e, naturalmente, a economia, ele teve uma atuação anticíclica na economia, especialmente nos idos de 2009, 10, 11, quando a economia mundial
vinha numa situação muito ruim. Aqui no país nós tivemos um impacto menor dessa crise, porque o programa gera emprego, gera renda e tem realmente uma capacidade de geração de emprego, renda, além do retorno para o governo federal em forma de tributos. Então é um investimento extremamente eficiente para também o governo federal, né, que participa com a parcela de subsídio. Então o programa é muito exitoso, só que o esforço que nós temos pela frente ainda é maior. Nós sabemos que nós vivemos no mercado, apesar de todo esse esforço feito, nós ainda temos um déficit resiliente no país, né? Como eu disse, mais de 7 milhões de unidades habitacionais, e nós temos que ter alternativas para que nos próximos anos nós possamos reduzir o déficit e continuar tendo esse bom impacto que o programa tem na economia. A gente vê um pouco de impasse, né? Você falou no déficit, mas a gente tem esse déficit e em contrapartida a gente tem um problema de funding, né? De investimento. Sim. Como é que o governo resolve isso, essa Sim. equação? Um dos desafios que a gente discute, as pautas, né? Talvez estejam em todas as pautas do setor imobiliário no país, na cadeia da construção civil, é como continuar financiando o setor. E aí nós temos algumas fontes e algumas informações importantes para todos os nossos amigos que nos acompanham. O fundo de garantia, naturalmente, que ele continua sendo o recurso até agora, até hoje, né, o recurso mais, eu diria, republicano no sentido de atendimento das famílias de baixa renda, porque ele tem uma taxa de juros menor do que a taxa praticada pelo mercado, seja dentro do SFH ou dentro do SFI, então isso viabiliza o financiamento para as famílias de baixa renda. Naturalmente que só o fundo de garantia não seria suficiente para o programa, o subsídio tem sido fundamental também para que as famílias consigam pagar a prestação, consigam adquirir os imóveis. Daqui por diante, quais são as expectativas do mercado? Está trabalhando com que expectativa? Primeiro, o subsídio mais, eu diria, sustentável no tempo é a redução da taxa de juros, a estabilidade monetária no país. E hoje nós vimos essa semana a redução da taxa básica de juros, né, a taxa Selic, né? Reduziu para 5,5% e há uma expectativa de fechar o ano na faixa de 4,5%, 4,75%, nós vamos aguardar para ver, mas há uma tendência de fechar bem baixa essa taxa de juros. Em isso ocorrendo, o próprio SBPE, né, os recursos da poupança, serão mais uma fonte importante também para financiar daqui a pouco baixa renda e principalmente, eu não estou mais na Caixa, hoje eu trabalho no mercado, né, nós somos clientes do mercado do sistema financeiro, mas a Caixa lançou recentemente também um financiamento com índice de preço, né, indexado ao IPCA, e que na largada do financiamento vai facilitar e muito a aquisição do imóvel, porque a prestação do financiamento habitacional está sendo reduzida em aproximadamente 40%. Então a gente vê algumas alternativas de funding. Essa iniciativa da Caixa, Sônia, vai atrair recursos do mercado de capitais, vai atrair, o mercado financeiro vai ter outras alternativas, né? Tem muitos fundos de pensão, fundos de investimento, que têm interesse em adquirir títulos de crédito imobiliário indexados a índice de preço, porque é hedge natural para alguns fundos, né? E que tem posicionamento no longo prazo. Então, funding, nós vamos continuar com o FGTS, continuará sendo importante para os próximos anos, o recurso da poupança e passaremos a ter alternativas de mercado que serão fundamentais para uma curva mais, eu diria, um período mais longo e sustentável para financiar a habitação, alternativas de financiamento do crédito imobiliário no país. Temos aqui uma pergunta de um internauta, o Isaac Moraes, via YouTube. Ele está preocupado com o cliente, o trabalhador autônomo, sem comprovação de renda. Como é que ele faz para conseguir esse financiamento? Cada banco tem uma política de crédito, tá certo? Alguns bancos, eles atribuem a renda para quem tem renda informal. Então, todo banco tem o seu sistema de credit score, e de acordo com a profissão, tem bancos que de acordo com a profissão e região, os bancos já atribuem e já estimam uma renda para aquela pessoa que tem a renda informal. No caso da Caixa, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa trabalha já há muito tempo também com a renda informal. Então ela solicita os 6 últimos extratos da movimentação
financeira do cliente, conta corrente, né? Muitas vezes pagamentos de contas que ele tem. Então, através da comprovação da sua movimentação financeira e das suas despesas mensais, a Caixa atribui, ela faz a identificação da renda informal. Então é possível, né? Ele não É precisa possível, ficar tão preocupado assim que dá para o cliente conseguir um financiamento, né? sem dúvida. Uma grande parcela das famílias que financiam seus imóveis tem renda informal, né? Logicamente que todos nós esperamos que a informalidade no país diminua, porque isso vai ser bom para o país como um todo, né? E para as pessoas também. Mas a renda informal é atendida também. Ainda é bastante grande Bastante também no país, grande, né? tem uma parcela. E Sérgio, o governo recentemente ele estava falando em repaginar o Minha Casa Minha Vida. Você tem alguma perspectiva do que é que vai mudar? Todos nós, né, que fazemos parte da cadeia da construção, do mercado imobiliário hoje, já de algum tempo nós conhecemos, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com a Secretaria Nacional de Habitação, tem feito reuniões com as entidades representativas de classe e já trouxeram um esboço de quais são as diretrizes do programa na sua nova edição a partir de 2020. A notícia boa é que muitas pessoas ficaram, e todos nós ficamos preocupados com a continuidade desse programa, que foi um sucesso, né, Sônia? Um sucesso absoluto do país. Com todas as nós dificuldades tivemos aí que o país atravessou, 5.800.000 famílias atendidas até o presente, né? Quase 600 bilhões de investimento. E a gente quer a continuidade, o mercado precisa muito, eu tenho certeza que os nossos agentes, né, todos os corretores, todo o mercado, todo mundo que movimenta esse mercado espera a continuidade. Então, a boa notícia é que recentemente, em várias reuniões, o próprio governo federal vem assegurando que vai ter, eu diria, a 4ª edição do programa, por que não dizer a 4ª, porque já teve 3 edições, e já tem as diretrizes. A expectativa é que até dezembro a nova lei, né, com as alterações, seja aprovada no Congresso, né, no Congresso Nacional, e a partir de 2020 nós vamos ter algumas mudanças. Se você me permite, eu poderia passar o que nós estamos esperando, aquilo que a gente sabe, né? Não posso garantir aqui que vai ser assim ou assado, porém, a expectativa é que as linhas de financiamento continuam, então a faixa 2 do programa continua como está, a faixa 3, então vai continuar, e algumas alternativas, porque há uma dificuldade, Sônia, cada vez mais, do governo aportar o volume de subsídios vindos do Orçamento Geral da União, da forma que se dá hoje. Então é importante, logicamente que a gente espera que o governo, e ele tem dito que vai continuar sim, participando, subsidiando, principalmente para aquelas famílias que têm renda precaríssima, que não têm acesso ao crédito imobiliário e que residem em habitações precárias, habitações localizadas em áreas de risco. Vai continuar existindo faixa 1 como é hoje. Mas o governo traz no novo programa a possibilidade das PPPs, né, de intensificar as parcerias público-privadas, não só aqui em São Paulo, em outros estados nós tivemos alguns cases de sucesso de iniciativa de governos federais, municipais, na realização de PPPs habitacionais, mas também nós teremos o aluguel social, né? Então, em vários países, em outros países do mundo, o aluguel social é também uma alternativa para as famílias de baixa renda e não apenas o financiamento. O aluguel social com a alternativa, inclusive, de compra, né, o leasing, né, ao final do processo, do prazo de 10, 15 ou 20 anos, a família poder adquirir, quitar o saldo residual e ficar com o imóvel. E o novo programa vai trazer para as camadas mais baixas, vamos dizer assim, da sociedade, camadas de renda, né, famílias mais carentes, o conceito da acessibilidade ao imóvel, mas não necessariamente, como vem sendo feito até hoje, da propriedade. De forma que aquela família, tendo uma condição melhor, ele possa fazer um financiamento ou adquirir o próprio onde ele mora. Então o programa, eu acho que ele vai passar a ser a nova edição do que a gente viu, mais sustentável para as pessoas e para o governo federal. Ou seja, o programa vai ter mais sustentabilidade, dependendo menos de recursos do Orçamento Geral da União. E isso vai dar uma boa aquecida também nos negócios, né?
Com certeza, mesmo na parte de locação social, né? Enfim. A gente tinha uma perspectiva, quando o programa foi lançado, de que o governo incluísse os imóveis usados, né, no programa. A gente chegou a conversar, a propor isso para o governo na época do lançamento. E a justificativa até agora é porque o governo queria que a indústria da construção civil tivesse um aquecimento, né? Então, por conta disso, não houve até agora a inclusão dos imóveis usados, né? Sim, com certeza esses novos, vamos dizer, mecanismos, né? Uhum. O aluguel social, pode ser que daqui a pouco ele se estenda também. Não tem essa informação ainda para passar, mas pode ser que vá. A boa notícia é que virá, né, o aluguel social virá como alternativa daquilo que a gente já foi sinalizado pelo governo, dentro do novo programa, para aquelas famílias que não conseguem ainda ter acesso ao financiamento, né? Então, ter a acessibilidade, poder morar fazendo aluguel social. A gente vê isso com muito bons olhos, vamos dar um upgrade no nosso sistema e alternativas de moradia no país. Sim, porque com o déficit habitacional do jeito que está ainda, né, pelo menos mais de 7 milhões, né? Sônia, e que é importante também dizer o seguinte, também para as camadas para as famílias, né, que têm a renda mais, vamos dizer, mais baixa, né, na base da pirâmide, o fundo de garantia hoje é praticamente o único recurso que financia. Uhum. A partir do momento que nós passarmos a ter uma estabilidade monetária, uma taxa de juros mais estável, num patamar mais baixo, novos recursos virão também para financiar esse segmento, né? A gente sabe que a LIG, a Letra Imobiliária Garantida, que é um título regulamentado recentemente, esse ano, pelo Banco Central, em breve já vai estar sendo intensificada no mercado. Os bancos já estão fazendo emissões, né, para captação através da LIG e que, naturalmente, com o índice de preço mais a letra imobiliária garantida, a gente enxerga um futuro muito promissor para o mercado imobiliário. E é importante dizer assim, todos nós que fazemos parte desse mercado temos uma perspectiva de médio e longo prazo extremamente positiva. Nosso país tem um déficit de 7,7 milhões de moradia e um déficit inercial, ou seja, a demanda por imóveis anual que é agregada em função da formação de novas famílias, novos arranjos familiares, é da ordem de 1,2 milhões ano. Ou seja, estima-se que até 2030, nós vamos ter que produzir para resolver o problema do déficit, minimizar o problema do déficit, alguma coisa aproximadamente de 20 milhões de moradias até 2030. Uhum. Então, esse é o mercado que mais, né, promissor, que tende a ter um crescimento muito forte. Então, quem está nos acompanhando aí, eu diria, nós estamos no momento certo, no momento do país, né, com uma perspectiva muito positiva, e a nossa visão é otimista em relação ao mercado imobiliário. Nossa, que maravilha! Né? Para uma sexta-feira, você está dando bom, assim, né? um aquecimento, sim, aqui nos nossos internautas. Temos duas perguntas a mais. O pessoal da Garonce Imóveis, via YouTube, pergunta o seguinte: sobre a comprovação de renda informal, ela é sempre recusada. Eu nunca consegui para nenhum cliente. Trabalho como representante caixa. O que eu posso fazer? Tem alguma dica? Infelizmente, né, o banco ele trabalha não só com a comprovação da renda, porque o sistema de credit score ele traz outras informações. Todos sabem que o sistema de credit score tem, muitas vezes, centenas de variáveis que compõem o rating do cliente, compõem o risco do cliente. Então, cada caso tem que ser visto à parte, tem que ver se as informações estão sendo informadas corretamente no sistema. Aqui eu não falo em nome da Caixa, mas é quase que impossível dissociar a figura pela experiência também, que né? nós tivemos, mas a informação que a gente tem é que a renda informal é possível. Agora, é óbvio que a renda informal, muitas vezes, ela tem um risco um pouco maior para o banco. Então, o ideal que a gente sempre recomenda, né, para as pessoas que pretendem fazer crédito imobiliário e que têm uma renda informal, façam a declaração do imposto de renda, declarem a sua renda, tornem-na formal, porque isso vai ser muito mais fácil. Mas a renda informal é atendida também. E a Claudete Rosa está com uma dúvida. Ela pergunta o que é PPP?
parceria público-privada, a PPP, né? A PPP é vamos dizer, um instrumento jurídico, né? Uma alternativa que o poder público tem em mãos, concessões e PPPs, para realizar empreendimentos, fazer investimentos, seja na habitação, na infraestrutura, nos serviços públicos, né? Em que ele convida, né? Ele faz chamamentos para o setor privado, para que o setor privado realize aquele investimento e a contrapartida do poder público se dê ao longo de 10, 15, 20 anos. Então, a PPP é muito eficiente e tem sido um instrumento cada vez mais utilizado no país, porque ele diminui a necessidade de caixa atual do governo, ou seja, o governo pode diferir no tempo a sua participação naqueles investimentos que ele entenda que tem que ter a participação do governo. E né? É uma maneira de viabilizar também. É uma maneira de viabilizar. Então, é um instrumento, vamos dizer, um instrumento jurídico, né? Uma alternativa que o poder público tem para fazer investimentos. Uhum. Sérgio, o Cristiano Vilaça, pelo Facebook, ele pergunta o seguinte, é uma situação específica de um cliente dele. Eu tenho um cliente que foi beneficiado com um pequeno subsídio Minha Casa Minha Vida em abril de 2007. Ele vendeu esse imóvel alguns anos depois e hoje ele está comprando novamente um imóvel e ele não sabe se vai conseguir novamente o subsídio pelo Minha Casa Minha Vida, mas ele pode usar o FGTS. A Caixa está enquadrando na modalidade FGTS e está verificando se é possível ou não. Então, como é que a gente resolve essa situação para o cliente do Cristiano? Ok. A princípio, Cristiano, o subsídio dentro do programa, pela lei do Minha Casa Minha Vida inicial, lá em 2009, e até onde eu sei, me parece não ter sido ainda alterado, o subsídio ele só pode ser dado uma única vez para a família, o subsídio. Todavia, o fundo de garantia, ele vai poder utilizar na compra do imóvel. Então, muito possivelmente, ele não terá o subsídio, mas eu recomendo que você tire essa dúvida com maior precisão, até porque as normas, muitas vezes, do programa ou mesmo da Caixa podem mudar no tempo. Eu não esteja aqui com a informação precisa para te passar, mas, a princípio, o subsídio ele só poderia ser dado uma única vez. Então, quem pegou... Né? É isso aí. Quem mas foi o beneficiado, FGTS pode. O FGTS ele pode desde que ele ou trabalhe ou resida no local onde ele pretende comprar o imóvel. Sérgio, quanto que o governo já investiu em projetos do Minha Casa Minha Vida desde o começo do plano até agora? Sônia, pelos números que nós consultamos, né, na Secretaria Nacional de Habitação, na página da Secretaria, o número aproximado até, vamos fechar esse ano com o orçamento de 2019, eu não vou dar um número exato, preciso, mas é da ordem de 550 bilhões de reais já aplicados, valores correntes, né? Se nós atualizarmos esse valor, naturalmente que é maior, mas em valores correntes, 550 bilhões já foram investidos no programa até hoje e com um volume de contratações até a presente data, de 5 milhões e quase 5 milhões e 900 mil, 5 milhões e 900 mil unidades habitacionais. E com tudo isso, a gente ainda está com 7 milhões de déficit. Com todo o esforço, nós ainda temos 7,7 milhões de déficit habitacional, de acordo com um estudo feito recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, Departamento de Economia da FGV. Você acha que tem como zerar um dia esse déficit? Sônia, eu acredito muito que nós estamos, não só com Minha Casa Minha Vida, mas com outras soluções que a gente passará a ter a partir de agora, com novas soluções de funding, né, que esse é o grande desafio, né? Nós vamos precisar de uma média de investimento anual para resolver o déficit de hoje até 2030, da ordem de 300 bilhões ano de investimento. Se nós estamos hoje fazendo um investimento de 50, 60 bilhões ano em moradia, estou dizendo na base da pirâmide do Minha Casa Minha Vida, sem contar, lógico, não estou falando aqui nem do SBPE, mas a grande maioria do mercado nos últimos anos, vocês sabem, o mercado foi movimentado a partir do programa Minha Casa Minha Vida, né? O segmento de médio e alto padrão, infelizmente, diminuiu bastante. Mas de hoje até 2030, a ordem de investimentos, a necessidade para resolver o déficit, estima-se
de 250 a 300 bilhões anos. Significa multiplicarmos por 4, 5 vezes, ou no mínimo 4 vezes o esforço atual. Então, há um grande desafio, né? E eu espero que a gente tenha aí, nos próximos anos, uma redução mais forte, né, mais eficiente do déficit habitacional. Vamos torcer, né? O corretor, tenho certeza, está torcendo lá para fazer parte, principalmente, dessa redução, né? O Luiz Meirelles, via YouTube, pergunta: existe a possibilidade do correspondente bancário falar que o crédito foi aprovado sem antes da Caixa aprovar o crédito? Como saber que a aprovação é realmente válida e não uma simulação? O correspondente Caixa, né, o correspondente imobiliário, o correspondente Caixa aqui, quando ele faz a análise de crédito do cliente, ele está atuando em nome da Caixa, ou seja, o SICAQ, como é popularmente conhecido, é o sistema que avalia a capacidade, né, de pagamento do cliente. Quando você aprova o cliente no SICAQ, aquela aprovação, você sabe que tem hoje 120 dias de validade, era de 90 dias, passou a ser de 120 dias recentemente, que é muito bom, mas o SICAQ, uma vez aprovando o cliente, a Caixa está aprovando o cliente. Ele não precisa ir a uma agência da Caixa para aprovar. Então, o correspondente é um braço da Caixa, é como se fosse uma unidade da Caixa aprovando o crédito. Então, quando o correspondente aprova, ele está dando que o crédito está aprovado. Naturalmente que até o vencimento, que é de 120 dias. O governo tem afirmado em algumas entrevistas, né, a gente escuta um pouco, que uma parcela da população com renda em torno de R$ 1.800, ela prefere poupar e dar uma entrada maior num imóvel que esteja na faixa 1,5, né, 2 do Minha Casa Minha Vida, até por uma questão de poder escolher o imóvel e não ter que aceitar um imóvel já pré-determinado. Você concorda com isso? Sônia, eu concordo em parte que é vontade das famílias poderem escolher o local que elas vão morar e não ter que fazer parte de um conjunto habitacional previamente concebido e aprovado, seja no município, pela Caixa, ou enfim, dentro do programa. Ocorre que a realidade das famílias até recentemente não permitia que elas pudessem fazer essa opção, essa escolha. Então, as famílias com renda de até R$ 1.800, que são aquelas famílias, vamos dizer, dentro da faixa, atendidas, né, pela faixa 1 do programa, quando ela conseguiu um imóvel, até porque 90% ou mais do valor do imóvel é subsidiado dentro da faixa 1, elas preferem optar por aquele imóvel, né, naquele determinado momento, e depois no futuro elas, enfim, poder opcionar um outro imóvel, comprar. Essa faixa de renda, com a redução da taxa de juros que está acontecendo no país, e esperamos, né, que seja mantida, que seja estabilizada num patamar mais baixo, essas famílias poderão ter, nessa faixa de renda, né, no intervalo entre a faixa 1 e a 1,5, essas famílias poderão também ter mais liberdade de escolha, porque a prestação vai ser menor, né, o financiamento ele vai ser mais, eu diria, um encargo mais facilitado para essa família poder tomar uma opção. Esperamos que nesses próximos anos aí a gente tenha uma estabilidade mais longa no país, né, estabilidade monetária, as políticas monetárias, fiscal, que nos permita ter essa situação. Com certeza. Infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós não conseguimos nem terminar as nossas perguntas, né? Deixar aqui um espaço para as considerações finais do Sérgio, né? E fique à vontade, Sérgio, a câmera é sua. Quero muito agradecer pelo convite, é sempre muito bom a gente poder vir fazer esse bate-papo, né? Levar informações na medida do possível para as pessoas e me colocar à disposição de vocês não só para vir em outros momentos, mas também para poder ajudar em algum esclarecimento das perguntas que nós não tivemos tempo aqui de responder. Muito obrigado, sucesso para a gente, sucesso para todos vocês, uma sexta-feira excepcional e muitos negócios, né, pela frente aí nesse nosso mercado imobiliário. A gente é que agradece. Mais uma vez, um abração para você que está aí do outro lado. Boa semana, bons negócios e até a semana que vem.